Atenção! Em 5 segundos, para mais de 100 municípios, Jornal Band Cidade. Zema. Em campo, mais condições e facilidade. Um show de bola Zema. Termina nesta semana o prazo para mudança de domicílio e troca do título eleitoral. Funcionários da FAEPO continuam a greve por tempo indeterminado. O presidente Dilma Rousseff lançou a pedra fundamental da planta de amônia em Uberaba. Outro presidenciável que esteve em Uberaba foi o senador Aécio Neves. O tomador de empréstimos já pode migrar seu débito para a instituição bancária que desejar. Entrou em vigor neste mês a portabilidade de crédito. O Band Cidade desta segunda-feira já está no ar. Boa noite. Uma casa lotérica foi assaltada hoje pela manhã na região central de Uberlândia. Um suspeito entrou armado no estabelecimento e levou dinheiro. Ele usava capacete e não foi reconhecido. A lotérica fica na Avenida Afonso Pena, próximo da Rua Goiás, no centro de Uberlândia. O criminoso foi audacioso e nem a luz do dia inibiu a ação que aconteceu por volta das 11h30 da manhã desta segunda-feira. Na verdade, foram as funcionárias. O dono não se encontrava no local, mas os funcionários alegou que ele chegou, ele pulou a parte que faz a divisória da casa lotérica e passou pelo lado de dentro, que fez o recolhimento lá da quantia, que não sabendo qual ainda foi o valor. E saiu tomando rumo ignorado, que nós não temos as imagens, as câmeras da casa lotérica, só fez a imagem dele adentrando na casa lotérica. Ninguém ficou ferido durante o assalto. O suspeito conseguiu levar uma quantidade em dinheiro, mas a lotérica não divulgou o valor. Ele conseguiu fugir do local. André Araújo Mesquita, de 29 anos, foi morto ontem na cidade de Patos de Minas. Ele estava na residência de Simval Rodrigues Barbosa, de 39 anos, suspeito de matar o desafeto com um golpe de faca no peito. A faca utilizada no crime foi apreendida e a polícia continua as investigações para prender o autor do crime. O domingo foi bastante movimentado na Justiça Eleitoral em Uberlândia. Os técnicos trabalharam em regime de plantão para atender a demanda deste fim de prazo para a regularização do título. Este foi o último final de semana de plantão do Tribunal Eleitoral. Estamos aqui com o Leandro para falar um pouquinho como que está a demanda do movimento. Então, a procura principalmente hoje aumentou muito, a procura dos eleitores, e a tendência é que amanhã, quarta-feira, aumente bem mais. E como que serão os horários até o final? Vamos funcionar do horário das 8 às 6 horas da tarde. Nós estamos com um esquema especial, a gente colocamos um portão número 1 para pessoas com necessidades especiais e o 2 para os demais eleitores. Pode entrar com acompanhante? Então, nós não estamos autorizando a entrada de acompanhante não, justamente para não tumultuar as filas. Os eleitores que precisam comparecer ao cartório eleitoral devem ficar atentos à documentação. Para o título de eleitor, é necessário documento de identidade original com foto e comprovante de endereço. E para as transferências, o eleitor deve procurar o cartório portando ainda o seu título. Grande é a movimentação dos cartórios nos últimos dias. Por aqui estão passando mais de 600 pessoas. Então, vale a dica, não deixe para a última hora. O prazo final é dia 7 de maio, quarta-feira. Para reforçar, o prazo termina nesta quarta-feira, dia 7 de maio. Quem quiser votar na cidade onde mora não pode perder o prazo. Começou ontem em Uberlândia a 44ª Assembleia da Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento, a ASEMAI. Esse é o maior evento de tratamento de água e esgoto da América Latina. Gestores, estudiosos e estudantes de engenharia ambiental participam do encontro que vai até quinta-feira. Os funcionários da FAEPO se reuniram hoje de manhã em frente ao Hospital de Clínicas. Eles estão em greve desde o dia 23 de abril para reivindicar a equiparação dos salários entre as categorias. O cenário de mais uma manifestação foi em frente ao Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. Os funcionários da FAEPO estão em greve desde o dia 23 de abril e desde então reivindicam o mesmo percentual de aumento de salário que foi dado em 2011 para as categorias de engenharia, transporte, técnico da informação e aos médicos.
Nós estamos pedindo a equiparação do aumento que ele deu para a bioengenharia, transporte, tecnologia da informação e para os médicos em 2011. E nós conseguimos provar para ele o que eu estou te falando, nós provamos com documentação e ele sensibilizou o suficiente para falar que ele ia dar essa equiparação para nós. E ele falou que ia dar isso até agora, fevereiro de 2014. Ele deu 26,66 até outubro do ano passado e o restante dos 51,99 para fevereiro ele não deu, não falou, não justificou e não fez nada até agora. Cerca de 550 funcionários da FAEPA aderiram à greve, o que representa 50% do total. Na tarde dessa segunda-feira, eles vão se reunir na Avenida João Naves de Ávila, em frente à reitoria da UFO, e prometem parar o trânsito. Eles esperam alguma decisão da reitoria e, depois de tantos manifestos, prometem voltar às atividades de forma normal, se o resultado for positivo. Esperamos que ele cumpra com um acordo, com uma coisa que ele acordou e não está cumprindo. Hoje tem esporte com Ronei Bentes aqui no Band Cidade. Cruzeiro vence no Brasileiro e continua entre os líderes do campeonato. Galo perde mais uma e continua a crise na equipe. E depois do intervalo você vai ver. Os devedores já podem migrar o seu débito para a instituição bancária que desejar. É a chamada portabilidade de crédito. Nós voltamos em instantes. Mesmo jogando com o time reserva, o Cruzeiro conseguiu mais uma vitória no Campeonato Brasileiro e se mantém entre os primeiros. Ronei Bentes, nesta semana o time volta a pensar na Libertadores, não é mesmo? Boa noite para você. Boa noite, Larissa. Boa noite a todos. É verdade, o Cruzeiro vem aí em duas frentes, E até agora tem se dado bem no Campeonato Brasileiro e também na Taça Libertadores. O time celeste treinou na manhã de hoje com foco total na partida de quarta-feira contra o São Lourenço em Buenos Aires. Os jogadores do Cruzeiro voltaram aos trabalhos na manhã desta segunda-feira, que na Toca da Raposa 2 houve um treinamento coletivo rápido, cerca de 40 minutos. Os atletas que jogaram no fim de semana pelo Brasileirão contra o Atlético Paranaense em Brasília não participaram desse treinamento, fizeram sim uma atividade regenerativa na academia. O Cruzeiro é um dos líderes do Brasileirão com 7 pontos, venceu o Furacão por 3-2, uma vitória de virada. Marcaram para a Raposa Souza, Newton e Marcelo Moreno. Portanto, a segunda vitória do Cruzeiro em 3 jogos pelo Brasileirão. Sobre a Libertadores da América, o time viaja amanhã às 9 horas para a Argentina, onde enfrenta quarta-feira à noite o São Lourenço. O primeiro jogo de ida das quartas de final da Libertadores. O técnico Marcelo Oliveira deve escalar o zagueiro Léo atrás, no lugar de Bruno Rodrigues suspenso, e no ataque, William deve começar jogando no lugar de Dagoberto, que também viaja, mas deve começar o jogo no banco de reservas. Então, para esse jogo aí na Argentina, conforme foi dito na reportagem, o técnico Marcelo Oliveira, mais uma vez, optou por deixar Dagoberto no banco de reservas. O time viaja amanhã cedo para a Argentina em voo fretado. E o Cruzeiro precisa de um bom resultado fora de casa para depois poder decidir com mais tranquilidade no jogo da volta em Belo Horizonte. Já o Atlético está à beira de uma crise depois de mais uma derrota no Campeonato Brasileiro. Dessa vez, o Galo perdeu para o Goiás em pleno estádio Independência e saiu vaiado pela torcida. Uma partida para se esquecer, hein? Deu tudo errado. E olha que o jogo começou até bem. Os atleticanos ainda estavam na bronca após a eliminação da Libertadores. Aliás, o Galo de ressaca entrou em campo contra o Goiás bem modificado, sem 5 titulares como Ronaldinho com estiramento na coxa e Diego Tardelli com desgaste físico. A equipe também ficou sem Jô logo aos 14 minutos. O atacante sentiu o joelho depois dessa dividida. Saiu por precaução, já que quarta tem convocação. Ainda com Jô em campo, o Galo criou apenas uma chance no primeiro tempo. Olha que foi com o zagueiro, hein? Hever quase marcou de bicicleta. O Goiás até esboçou alguns contra-ataques, mas pecava nas finalizações. No segundo tempo, o Atlético voltou com André no lugar de Guilherme machucado. Mas o Galo continuou desorganizado e a torcida impaciente. Vaias principalmente para os laterais Alex Silva e Emerson Conceição. A impaciência aumentou aos 23 minutos depois deste chutaço de Davi, que desviou em Rosinei. 1-0 Goiás.
O Atlético até tentou pressionar, mas André parou em Renan e Fernandinho mandou na trave já no finalzinho. E a bronca dos atleticanos antes do jogo aumentou ainda mais quando o juiz apitou o fim da partida. Com a derrota, o Atlético chegou ao 6º jogo seguido sem vitória. Com apenas 1 ponto, está em 17º lugar na zona de rebaixamento do Brasileirão. Já o Goiás comemora. A equipe que não sofreu gol no campeonato divide a liderança com Corinthians, Cruzeiro e Internacional. Todos com 7 pontos. Não acho que tenha faltado vontade, tenha faltado raça, não. Acho que houve um nervosismo em excesso, né? A gente já entrou dentro de campo com o torcedor manifestando, isso gera instabilidade, principalmente naqueles mais novos ou aqueles que estão há menos tempo no clube. O desempenho novamente mal, não foi bom, mas eu gostaria de dizer que a responsabilidade desse resultado é completamente minha. Agora não tem Alexandre Calil, não tem, já é completamente minha. Já trabalhamos e a opção foi minha de escalar esse time. Eu queria ver simplesmente os jogadores e achava que nós teríamos nível técnico para vencer o jogo. Definitivamente acabou aí a lua de mel entre a torcida e os jogadores do Atlético. O técnico Levi Coupe marcou reunião com o presidente Alexandre Calil e promete fazer mudanças na equipe. Segundo ele, alguns jogadores podem sair e outros devem chegar durante a pausa para a Copa do Mundo. Mas quem diria, hein? De favorito, o Atlético agora está entre os lanternas do campeonato, está na zona de rebaixamento do campeonato. Agora vamos falar de voleibol. O Praia Clube confirmou hoje à tarde o retorno da cubana Deime Ramírez, a equipe na temporada 2014-2015 da Superliga Nacional de Vôlei. Em 2010, a oposta esteve no time que disputou a edição 2010-2011 do Campeonato Nacional. Deime atuou pelo Minas Tênis Clube em 2011-2012 e participou da temporada de estreia do Vôlei a Mil em 2012-2013. Recentemente, a jogadora esteve em times do Azerbaijão, da China e da Turquia. A atleta foi a primeira estrangeira a defender o time de vôlei do Praia. E na primeira passagem pelo clube foi a 4ª maior pontuadora da Superliga, com 398 pontos assinalados. Larissa. Obrigada, Ronei. Boa noite para você. Uma medida do Banco Central irá ajudar os devedores. A portabilidade de crédito é uma resolução que entrou em vigor neste mês. O devedor poderá escolher o agente financeiro que desejar. Visando respeitar mais o consumidor e evitar o endividamento, o Banco Central determinou a portabilidade de crédito financeiro a partir de maio. Estamos ao lado de Patrícia, que vai nos explicar melhor sobre as mudanças. Patrícia, o que é portabilidade de crédito? Então, a portabilidade é a transferência de uma operação de crédito ativa entre os bancos do Sistema Nacional Financeiro. Isso acarretará todas as financeiras? Sim, todas as financeiras e bancos eles têm que hoje se enquadrar na Resolução 4292. No empréstimo consignado, qual a diferença da compra de dívida para a portabilidade? A compra de dívida, que é o que é feito hoje, a partir de maio não irá mais se fazer, é que o cliente, ele de posse da boleta, ele levava para uma outra instituição que iria quitar essa dívida dele. E nessa nova operação, nem sempre ela era feita com uma taxa de juro menor. E todas essas operações, elas eram feitas com troco para o cliente. Então, hoje, com a portabilidade, essa dívida ela não vai aumentar. Primeiro, ela não pode ser feita com troco para o cliente. E depois, ela tem que ser mantido o mesmo saldo devedor. O máximo que vai acontecer, às vezes, é uma redução na taxa de juro que o banco proponente, que é quem vai receber essa nova operação, pode oferecer como diferencial para ter esse cliente na carteira. Lembrando que as mudanças são válidas a partir do dia 5 de maio. Agora vamos falar de Exposebu. Para celebrar os 80 anos de festa, a ABCZ fez uma homenagem às pessoas e às instituições que contribuíram e continuam colaborando para a construção do maior evento da pecuária brasileira. Como foi este evento, Gabriela Almeida? Boa noite para você. Boa noite, Larissa. Olha, este foi o ponto alto da Exposebu 2014. As homenagens foram realizadas durante a abertura oficial da feira, que aconteceu nesse sábado. Os canais Band Triângulo e Terra Viva, do Grupo Bandeirantes de Comunicação, foram lembrados.
Uma grande estrutura foi montada na pista de julgamentos da ABCZ para recepcionar os homenageados pela associação. Quase 2.000 pessoas foram homenageadas. São criadores, empresários, personalidades que de alguma forma contribuíram para o crescimento da feira e o desenvolvimento genético do zebu. As homenagens aconteceram durante a abertura da 80ª edição da Expo Zebu. 2 canais do Grupo Bandeirantes de Comunicação receberam a homenagem, a Band Triângulo e o Terra Viva. Na realidade, a Band se sente muito envaidecida de ser lembrada e ser reconhecida. Desde 2008, quando o Grupo Bandeirantes assumiu a TV regional, tem procurado fazer um trabalho e mostrar a potencialidade de toda a região para o Brasil inteiro. Nossa sede aqui no parque já demonstra todo o nosso apreço com a ABCZ. E é uma homenagem recíproca, porque nós também homenageamos a ABCZ todos os anos, né? A exposição acontece até o próximo sábado, dia 10 de maio. A expectativa para este ano é que a movimentação financeira supere os 150 milhões de reais obtidos em 2013. A ABCZ espera mais de 200 mil visitantes, entre eles pecuaristas de pelo menos 30 países. Para os homenageados, o importante é fazer parte desta história e ser reconhecido por isso. E a semana começou com tempo firme em Minas Gerais. A previsão indica que o clima deve se manter estável nos próximos dias. Confira os detalhes agora no mapa. O dia será de predomínio de sol na maior parte do estado. As temperaturas estarão em elevação e o tempo permanecerá ligeiramente seco, com índices de umidade relativa do ar em torno de 30% no período da tarde, principalmente nos municípios do Triângulo Mineiro, Noroeste e Oeste do estado. No próximo bloco tem mais informações sobre a Expo Zebu 2014. Além da presidente Dilma, o senador Aécio Neves também esteve em Uberaba no fim de semana. Nós voltamos já. A presidente Dilma Rousseff foi recebida com vaias na abertura oficial da 80ª Expo Zebu. Qual o motivo destas vaias, Gabriela? Olha, Larissa, a presidente foi vaiada por 2 vezes no Parque Fernando Costa. A primeira, quando a ABCZ entregou a comenda de mérito pecuário a Dilma Rousseff e, em seguida, quando iniciou o pronunciamento. A presidente esteve nesse sábado em Uberaba para acompanhar a abertura da feira e também o lançamento da pedra fundamental da planta de amônia. A presidente iniciou seu discurso debaixo de vaias. Governador de Minas Gerais, Alberto Pinto Coelho. Dilma participou de toda a solenidade oficial de abertura da 80ª Expo Zebu. A presidente Dilma Rousseff aproveitou o lançamento da Expo Zebu para assinar o Cadastro Ambiental Rural, regulamentação que faltava aos produtores rurais para a correção dos passivos de suas propriedades. Estará publicado no Diário Oficial o decreto que complementa as regras necessárias à implementação do Cadastro Ambiental Rural. Todos os proprietários rurais do país, a partir daí, terão 1 ano para aderir ao programa e iniciar a regularização de sua situação quanto às áreas de preservação ambiental, de uso restrito e de reserva legal. A presidente também assinou o decreto elaborado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que trata da organização, funcionamento e execução dos registros genealógicos de animais domésticos no Brasil. Persistimos atuando de forma firme e fortalecendo nossos sistemas de vigilância. E assim como aconteceu durante a visita a Uberaba no ano passado, Dilma Rousseff lançou a campanha nacional de vacinação contra a febre aftosa na Expo Zebu. Após vacinar um touro da raça Tabapuã, a presidente foi até os convidados, cumprimentou, abraçou, tirou fotos e até respondeu ao questionamento de uma mulher que acusou o governo federal de estar vendendo a Petrobras. Não, meu querido, mas... Peraí só um minutinho, amor. Peraí só um minutinho. Peraí só um minutinho. Dilma Rousseff saiu do Parque Fernando Costa e foi direto para o local onde será instalada a planta de amônia na cidade de Uberaba. A presidente participou do lançamento da pedra fundamental da fábrica. O início das obras está previsto somente para o mês de outubro.
E um dia antes da visita da presidente Dilma Rousseff, o pré-candidato a presidente da República, Aécio Neves, também esteve no Parque Fernando Costa, em Uberaba. O senador PSDBista foi bem recebido por produtores e pecuaristas. Aécio Neves chegou à sede da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, acompanhado pelo governador de Minas Gerais, Alberto Pinto Coelho, e pelo pré-candidato ao governo de Minas, Pimenta da Veiga. O PSDBista, que se intitulou candidato do agronegócio, está em busca deste tipo de encontro nos últimos 5 meses que precedem a eleição presidencial. Eu estou hoje aqui muito feliz de estar mais uma vez em Uberaba. Eu dizia agora, chegando ao meu amigo Ronaldo Caiado, que há 25 anos eu venho nessa exposição, vejo a pujança do setor. Durante a coletiva, Aécio Neves também não poupou críticas ao governo do PT e disse não se importar com a disputa, seja com Dilma ou com Lula. O PT, quando assumiu o governo federal, nós investimos 54% de tudo que se gastava em saúde pública, 54% do governo federal, hoje é 45%. Essa omissão criminosa na segurança pública. A criminalidade cresce no Brasil e o governo vira as costas como se não fosse sua a responsabilidade com as nossas fronteiras, com o tráfico de drogas, com o tráfico de armas. 87% de tudo que se gasta em segurança pública no Brasil vem dos estados e dos municípios. Não pode continuar sendo dessa forma. A nossa posição, o projeto que nós estamos discutindo com o pé no chão, com a bota no pé, como aqui em Uberaba, visa encerrar esse ciclo. O candidato, eles que escolherão. O nosso vigor, a nossa determinação é a mesma, qualquer que seja o candidato. Em Araxá foi prorrogado o concurso público da Câmara Municipal, que deveria ser realizado no primeiro semestre de 2014. Serão oferecidas 38 vagas para nível de ensino fundamental incompleto, completo, médio e superior. Os salários variam de R$ 824 a R$ 3.306. O concurso deve acontecer até o dia 30 de outubro. O cartório eleitoral de Uberlândia começou a receber as inscrições para interessados em trabalhar voluntariamente nas eleições deste ano. É preciso comparecer ao cartório no bairro Oswaldo Rezende ou fazer as inscrições pelo site do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. A previsão é que a seleção dos mesários seja feita entre junho e julho. E ainda em Uberaba, o desenvolvimento agropecuário foi tema de discussão na Expo Zebu. Neri Geller, ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, participou de uma reunião com lideranças rurais. Neri Geller apresentou os resultados positivos da pasta. De acordo com o ministro, o fortalecimento das modalidades de crédito do Plano Agrícola e Pecuário foi graças às ações de ajustamento dos juros. Basta olharmos que nós disponibilizamos 136 bilhões de reais de recurso equalizado pelo Tesouro Nacional. E para nossa alegria, tanto no programa de armazenagem, no custeio e nos investimentos, já foram acessados nos primeiros 9 meses mais de 118 bilhões de reais. Mas o ministro também recebeu demandas de representantes de associações e de produtores rurais de Uberaba e região. Algumas solicitações que dependem do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento foram repassadas pelo próprio prefeito Paulo Piau. Projetos com o Ministério da Agricultura, como por exemplo estabelecer mais a Embrapa aqui, para dar suporte a toda a região, a parte de grãos, a parte de pecuária, a parte de genética, que ela é uma grande parceira, inclusive da BCZ. Temos a SEASA, que também está ligada ao Ministério da Agricultura, a CONAB na parte de armazenagem. Também participou da reunião o secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que ressaltou os planos do governo de Minas voltados para a agropecuária. A gente tem muita preocupação com relação à logística, ou seja, a saída da nossa produção. É claro que nós dependemos muito da malha rodoviária federal, que é a maior malha no estado, do país, está no estado de Minas e às vezes fica abandonada. Então a gente busca parceria, a gente procura pedir realmente ao governo federal para que olhe com atenção, mas a gente tem algumas dificuldades. Uma mulher de 37 anos foi morta a facadas em Itapajipe, no Triângulo. Ontem à noite, um homem de 32 anos, que era o companheiro da vítima, é o principal suspeito do crime. Ele foi detido pela Polícia Militar na residência do casal. O suspeito tem passagens pela polícia por tráfico de drogas. O caso será investigado. Um homem de 48 anos foi encontrado morto ontem à tarde na zona rural de João Pinheiro, no noroeste do estado. Segundo a Polícia Militar, a vítima morava sozinha e foi encontrada sem vida por um amigo.
O homem tinha diversas perfurações de faca por todo o corpo. Ainda não há informações sobre os suspeitos do crime. O Band Cidade termina aqui. Fique agora com as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Boa noite e uma ótima semana para você.